coração do agro paulista é a FAESP. Trabalhamos com ética e transparência para defender os interesses dos produtores rurais e impulsionar o desenvolvimento do setor. Com o Senar São Paulo, oferecemos treinamentos que atualizam e capacitam os trabalhadores do campo. E, através dos sindicatos rurais, atendemos às necessidades de quem produz o alimento do mundo. Sistema FAESP, Senar São Paulo e sindicatos rurais. Juntos, tornando o futuro do agronegócio mais sustentável. Muito bom, pessoal. Vamos em frente e a tarde vai ficar cada vez mais quente. E agora a gente sempre tem dentro do mês, a gente tem sempre alguns cuidados e algumas questões que a gente sempre levanta. E a gente gosta de questionar, e gosta de perguntar, e gosta de entender como a coisa funciona. Existe também no mercado um contexto muito importante na questão dos pescados. Um contexto de risco, um contexto de falta, um contexto de solução, muitas vezes, através da criação, através do bom manejo. Mas o que fundamentalmente precisa se ter é saber se tudo isso, como tudo isso impacta as nossas vidas como seres humanos, o planeta, né, no qual de fato a gente habita, porque nós somos passageiros do planeta não, né, e como afeta, no fim das contas, o nosso negócio, o nosso dia a dia, o nosso sabor, a nossa vontade de ser cozinheiros, ou vontade de trabalhar com produtos que façam a diferença no mercado. Eu vou apresentar essas três pessoas nesse exato instante. Roberto Veiga é diretor da DAM Produtos Alimentícios, referência nacional de salmão e única do Brasil, com certificações HFAC, ASC e IFC. Eles vão explicar. Formado em tecnologia de alimentos, possui mais de 30 anos de experiência, promove e práticas sustentáveis e seguras na cadeia de pescado. Representa uma indústria que une inovação, qualidade e responsabilidade nos restaurantes. Felipe Catata, formado em International Bio-Business pela Tokyo University of Agriculture, iniciou sua carreira na Mitsubishi Corporation do Brasil. Atuou em diversos segmentos antes de liderar o desenvolvimento do mercado brasileiro do salmão Cermaq. Com a criação da Cermaq Brasil, tornou-se presidente executivo, fortalecendo a presença do salmão chileno no país. Luiz Mazon é presidente da Certified Humane International, com formação em Direito e Administração e pós-graduação em Economia Internacional. Atua há 10 anos no desenvolvimento do selo Certified Humane, tendo passado por Ecocer Brasil, Campari International e consultorias como Pricewaterhouse e Accenture. Eu quero chamar esses três caras no palco para dar uma lição e uma missão para todos vocês no final dessa história. Por favor, Roberto, Felipe e Luiz. Olá. Gente, é um grande prazer estar aqui. Quando o Jorge me convidou para vir para cá, eu falei, caramba, meu, que responsabilidade, né? Falar no Mesa Tendências, falei, vou ter que me preparar. E para isso eu trouxe a cavalaria pesada aqui comigo, né? Então,
Essa conversa vai ser muito rica porque a gente tem quem produz, quem certifica e quem faz tudo isso conectar, né? Então, eu acho que a gente tem que falar rápido. Eu acho que vocês vão ficar embriagados de tanta informação. Pena que a gente tem 30 minutos, isso daqui poderia ser um curso de um dia e talvez seria pouco, né? Mas vamos tentar acelerar para deixar tempo para vocês perguntarem. Perfeito? Legal? Bom, vamos lá. A história dessa questão das certificações começou há 7 anos atrás, então isso já tem 7 anos. O que vocês vão ver hoje é um resultado. Tá? Aquela equipe lá tem Mitsubishi, tem Cermaq e tem Corim. A Corim que vocês gostam muito, que trabalham com os ovos, as galinhas orgânicas e tudo mais. Né? Como eu tenho um relacionamento muito próximo com o pessoal da Corim, um dia eu propus a eles que a Dan produzisse o salmão com a marca Corim, porque a gente tinha um alto standard de qualidade, inquestionável e tudo mais. E aí começou o aprendizado, né? Primeiro, o pessoal comentou comigo a ideia muito boa, mercadologicamente seria bom se o salmão não fosse visto como um dos piores alimentos do mundo. Caramba, alguma coisa está errada. E tem mais. Os seus compromissos são nobres, os seus compromissos são corretos e os seus compromissos são necessários. Porém, eles não são verificáveis. Cara, assim, isso num dia, né? Então, destrói o cara. Só que eu sou uma pessoa meio teimosa, né? Então, assim, eu tô aqui porque eu sou teimoso, né? O Jorge, conheço ele há muito tempo. Assim, é uma das pessoas que mudou, que me ajudou a construir o que eu sou hoje, né? E então a gente pegou essa lição de casa e trabalhamos 7 anos de trabalho. O resultado, gente, conceitualmente foi que nós corremos atrás de certificações. Aqui eu testei certificação com muitos de vocês, talvez lá embaixo. Eu perguntava o que você acha que é certificação e tudo mais. E o conceito está errado, né? O pessoal acha que certificação, sustentabilidade, bom, ser sustentável eu sou. O que você faz? Eu apago a luz. É bom apagar a luz. O que você faz também? Eu dou home office para o pessoal na sexta-feira, porque daí economiza gasolina. Isso é legal, mas isso não é sustentável. Então, vamos entender aqui na conversa de hoje o que é o bem-estar animal, o que é sustentabilidade, e para isso tem que entender o que é certificação. Então, aqui conceitualmente, pessoal, certificação são reconhecimentos formais emitidos por uma autoridade competente, uma autoridade de fora, não é você que se certifica, tá? Isso é importante. E ela vai atestar se essa pessoa, o produto, o processo, o sistema, a organização, atende a determinados padrões. Então, não me certifico pelo padrão que eu quero. É o padrão que a certificadora exige. Tá certo? Bom, em resumo, tudo isso daqui é a certificação e eu chamo isso daqui de compromissos verificáveis. O primeiro que a gente conseguiu foi IFS. Esse IFS eu vou passar muito rápido porque eu acho que não interessa muito para esse público. IFS é International Food Safe. Empresas grandes de, por exemplo, hotelaria, eles valorizam demais a questão de segurança alimentar. Segurança alimentar ali, às vezes, é pensado até em bioterrorismo, né? Então, a gente consegue garantir toda essa qualidade. Empresas aéreas, catering, hospitais, eles valorizam IFS. A segunda que a gente conquistou foi a ASC, que é uma certificação de sustentabilidade, né? A sustentabilidade ela vai garantir que o processo de produção daquele alimento ele vai impactar minimamente possível. Perfeito? E por último, e mais novo agora, que é o Certified Humane, que é de bem-estar animal, ele também vai garantir que durante todo o processo de produção daquele animal, ele vai ser exposto ao mínimo de maus tratos e tudo mais. Mínimo não vai ter maus tratos, o animal vai ser bem tratado. Eu venho da escola da indústria, né? Eu sou técnico de alimentos, e é interessante porque na tecnologia, na escola, a gente não aprende que animal é animal, a gente entende que animal é produto. Né? O animal tem dor, tem medo, né? Tem estresse, mas aí o Mazon vai falar um pouquinho mais sobre isso. Resultado da primeira conversa, pessoal. Olha que legal. A gente lançou o Salmão Corim semana passada. Aqui, ó, fantástico, hein?
Gente, leva 7 anos para fazer isso, né? Algumas pessoas falam para mim assim, Roberto, o processo de venda é muito longo, vale a pena? Cara, não precisa vender nada. Só de ter conseguido, para mim, eu já venci. Legal? Vou deixar vocês aqui agora com o Felipe Catata. É muito importante vocês entenderem a base. Então, ele vai falar sobre a estrutura, a vida do salmão. Como salmão. Olha lá. Boa tarde, pessoal. Uma honra estar aqui. Explicar um pouquinho para vocês um pouco do que é o salmão. E não sei se vocês viram, mas naquela foto de 2018, tinha o Felipe Catata lá também, uns 10 quilos mais magro. Mas realmente, Roberto, foi difícil ouvir do pessoal da Corim falando que o salmão, que é o produto que a gente produz, e a gente só faz isso como Cermaq, é o pior alimento do mundo e simplesmente é impossível ser com o logo da Corim. Bom, desafio vencido e é isso que nós viemos aqui também falar para vocês hoje. Mas antes disso, vamos passar um pouquinho do que é o salmão. Eu visito vários restaurantes, converso com muitas pessoas e, por incrível que pareça, o pessoal ainda não sabe o que é o salmão. O que a gente faz com a parte produtiva do salmão? Todo mundo pensa que o salmão são 40 dias em água, que é quase um frango do mar, já ouvi muito disso. Mas não, gente, são 3 anos que nós temos que cuidar do salmão para que ele possa chegar à mesa de vocês. E se a gente for pegar a parte das ovas, da genética, pode colocar 5 anos nisso. Então, o salmão que nós estamos consumindo hoje, nos nossos restaurantes aqui em São Paulo, foi uma decisão de 5 anos atrás. E nós replicamos a natureza. A natureza é perfeita. Nós não criamos o salmão fora do que ele já é acostumado. Não. O primeiro ano, água doce. O salmão nasce em água doce. E 2 anos depois, 2 anos ele fica em água salgada, que é nesses centros de mar, como vocês viram na foto anterior. Tá? Nós não fazemos nenhum uso de promotores de crescimento. Como vocês podem ver, são 3 anos. Adoraria, né? A indústria talvez pensou em um ponto que, vamos usar um promotor de crescimento e fazer em 40 dias, 50 dias. Mas não, são 3 anos, 3 longos anos que nós temos que cuidar do salmão na água, no mar e na água doce para que ele chegue até a gente, tá? E como que a gente ganha em escala? Seleção genética. Selecionando os melhores indivíduos para que essa genética possa persistir e que tenha um crescimento melhor. Também temos uma cadeia integrada da ova até o prato. Rastreabilidade é importante, o Mazon vai falar isso para vocês depois, porque mesmo com 3 anos e 5 anos, se for contar a genética, nós temos que saber de qual genética ela veio e o que isso resultou depois de todo esse tempo. Então, cada salmão que nós produzimos e vendemos no mundo inteiro, são mais de 50 países que atendemos, ele é rastreado. Tem um código na caixa, o restaurante, se tiver qualquer problema, ele me reporta isso e eu consigo puxar exatamente o dia, a hora, o local, qual foi o turno que foi feito esse salmão nas nossas plantas, ok? E o processamento é super rápido. Tudo que a gente guarda de tempo, toma de tempo para produzir ele em água, a gente tem que ser muito rápido depois que ele é sacrificado. Então, o processamento, ele dura horas. Não dias, não meses, não semanas, são horas. Das nossas plantas, o salmão entra, ele é sacrificado e no mesmo dia, dentro de algumas horas, ele já está pronto para ser despachado para outros mercados. E que vão fazer a alegria de vocês nos pratos dos chefes mais renomados aqui no mercado brasileiro. Separando algumas fotos, tá? Aqui é um centro de cultivo em água no mar, tá? Então ele fica ancorado. Toda essa base, ela é monitorada por GPS. Então não é que a gente pode mudar ela de local. Não, isso daí são licenças, tá bom? E agora eu passo para o Mazon e eu volto depois para falar um pouco mais de sustentabilidade. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Então, provavelmente muitos de vocês vão estar familiares com esse selo que já é presente aqui no Brasil em ovos, em frangos, em carne. A Certified Humane é uma organização sem fins lucrativos que tem mais de 20 anos de estrada e certifica animais de produção, ou seja, animais criados para se transformar em alimentação humana. E o objetivo da organização é que o animal tenha uma vida que vale a pena ser vivida, né? É melhorar a vida dos animais de produção. E aqui esse gráfico mostra o número de animais certificados por ano pela nossa organização. Então, se vê claramente uma tendência crescente nessa certificação de bem-estar animal, por ser um assunto cada vez mais relevante para os consumidores, para os grandes compradores.
e isso também chegou para o mundo da aquacultura, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de produtos lá da Grã-Bretanha, certificados por outra organização, que é a RSPCA, que é uma organização britânica muito tradicional, já com mais de 200 anos, que foi a base, na verdade, das normas Certified Humane também. Mas você vê que lá na Escócia, por exemplo, todo o salmão presente nas gôndolas já tem certificação de bem-estar animal. Então, olhando esse gráfico aqui, esse mapa que mostra lá, o primeiro país do mundo a produzir salmão de cultivo é a Noruega, com 37%. O segundo é o Chile, 26% da produção mundial de salmão de cultivo vem de lá. E o Chile exporta muito para os Estados Unidos e para o Brasil. E a gente pensou, por que não certificar o salmão do Chile? Aquela organização que eu mostrei antes, ela é britânica, ela só atua lá. Então, nós resolvemos tentar trazer aqui para a nossa realidade. Então, a gente foi lá para a Escócia para tentar entender, tentar conhecer, como é que é a produção do salmão aqui. Né? Visitamos centros de mar e locais para entender, junto com o pessoal especializado na certificação de bem-estar animal lá. E trouxemos esse pessoal para o Chile, especificamente naquela pontinha de baixo, que é o Estreito de Magalhães. Toda a parte sul do Chile tem produção de salmão, mas ali embaixo a gente focou naquela região, para entender se a produção chilena parecia com a escocesa ou tinha alguma diferença. Então, nos mergulhamos nesse mundo do salmão no Chile e percebemos que 99% é da mesma forma. Então, a gente tomou as regras já existentes de bem-estar animal, adaptamos para a realidade chilena, incluímos certas coisas que lá na Escócia não tem, tiramos outras coisas que no Chile não tinha, e então revisamos toda a situação, desde as pisciculturas, que são os centros de água doce, onde a ova transforma no peixinho, que vira o smolt. O smolt é o peixinho de 150 gramas que depois vai para o mar, né? O transporte, porque tem muito transporte nesse ciclo produtivo, de caminhões, de barcos, né? Os centros de mar, a própria despesca também, onde os peixes são tubulados para o barco, e o barco depois transporta os peixes para a unidade processadora. Tudo isso, aqui são os centros ao lado das unidades processadoras. Revisamos a situação de tudo isso para definir e ter certeza de que realmente, por todas essas etapas, os critérios auditáveis permitem que a gente diga que o salmão tem uma vida livre de estresse, né? Aqui também, obviamente, na parte de processamento, o importante crítico na certificação de bem-estar animal, onde a carne é envolvida, ou seja, a insensibilização do animal e o abate em si tem que ser, obviamente, feito de forma que não impacte no estresse dele. E chegamos nesse documento. Esse é um documento que abarca critérios de bem-estar em todas as dimensões, desde a nutrição. A nutrição tem que ser nutritiva, né? Não pode ter antibiótico, não pode ter promotor de crescimento, não pode ter crio, que é matéria-prima, que é alimento de baleias, já não pode prejudicar as outras espécies também, em função de uma outra, né? Toda a questão do ambiente, a densidade, a qualidade da água, os manejos feitos, como são feitos os transportes, as vacinações, procedimentos de saúde, mortalidade, treinamento de pessoal, capacitação, enfim, é toda uma quantidade de visualizações. Todos esses são os itens da norma. A norma tem mais de 50 páginas, e tudo isso é verificado em auditorias in loco. O nosso auditor passa 2 semanas, no mínimo, uma vez por ano no Chile, para verificar todos esses pontos e atestar que aquela produção realmente cumpre com essas normas, né? Só que, obviamente, como o Roberto comentou, sustentabilidade é um conceito que vai mais além. Nosso foco como organização, como Certified Humane, é garantir que o animal tenha bem-estar. Mais uma produção de salmão, a gente entende que tem outros impactos que vão mais além disso. Então, o Catata agora vai falar um pouquinho sobre a sustentabilidade na outra certificação. Sim, todos os aspectos têm que ser analisados. Não é simplesmente garantir para vocês a melhor proteína, mais gostosa, mais saborosa. Todo o impacto tem que ser mensurado e tem que ser controlado e, com certeza, mitigado ao menor nível possível. Impacto teremos, sim. O fato é quanto e o que nós estamos fazendo para poder controlar isso, tá? Separei alguns pontos aqui de sustentabilidade, que são pontos chaves, os principais, né, que eu julgo, para vocês terem uma noção do que é a produção de salmão sendo sustentável, tá? Nós, como Cermaq, fazemos parte do grupo Mitsubishi Corporation. Eu venho da Mitsubishi Corporation, por exemplo, antes de assumir essa cadeira aqui na Cermaq Brasil. E fazendo parte do grupo Mitsubishi Corporation, a tônica é essa. É você produzir para as futuras gerações. Não é somente ter o produto agora. E a Mitsubishi hoje a Mitsubishi é a segunda maior produtora de salmão do mundo. Nós temos produção na Noruega, Canadá e Chile. E a Cermaq Chile foi a pioneira na certificação de bem-estar animal através dessa certificação. Sustentabilidade. As licenças de produção são limitadas.
Pessoal, se a gente não cuidar do meio ambiente onde estão esses centros de cultivo, nós como empresa não vamos poder mudar para outro lugar. O Chile não libera mais novas áreas de produção. Então imagina que você só pode ter uma casa na sua vida. Você não pode alugar, você não pode vender, você não pode comprar nenhuma outra casa. Você só pode ter aquela casa. Você não limparia a calçada todo dia, não cuidaria da sua casa, não faria manutenção nela? É com esse pensamento, fazendo essa analogia, que eu queria que vocês entendessem isso daqui. Quando a gente recebe uma licença, que a gente faz a aquisição dessa licença, ela é por décadas. Ah, desculpa, governo chileno, tá ruim, não tá produzindo direito o salmão aqui, ó. Trocou a oxigenação da água, quero trocar. Você não fez direito? O problema é seu. E nós somos uma empresa, né? Buscamos também o lucro. E para você ter o lucro e produzir melhor, temos que cuidar muito bem da natureza. Então, esse é um ponto chave que já norteia toda a nossa decisão em relação ao que é futuro. Tem um outro ponto também, que é o sistema de penalização. Tá? Não basta você produzir bem, você fez tudo direitinho, mas teve uma mortalidade alta naquela safra. Então, se você não produziu bem, na próxima safra você vai ser penalizado. A sua outorga, a sua licença de produção é de, por exemplo, 1.000 toneladas, para dizer um número. No ano que vem, porque você teve maior mortalidade, vai ser de 800 toneladas. O que é isso para uma empresa? Né? Isso é você tirar o faturamento na veia, na origem. Você não pode aumentar a produção se você é um mau produtor. E lembrando daquela primeira frase que eu falei, gente, não tem mais novas licenças. Eu não posso chegar e comprar novas licenças. Não, é aquilo. Então, se eu produzir mal, no próximo ano vai ser menos e menos e menos e menos. A única forma de crescer é produzindo bem. Tá? Muito se fala da densidade. Né? Procurem vídeos na internet e façam esse parâmetro que eu vou falar para vocês aqui. A densidade da produção no mar, que muitos já falam, né, que a gente coloca o salmão lá tudo abarrotado, que eles não têm espaço para nadar. Eu trouxe o número aqui do que é em porcentagem. 97,5% de uma jaula de salmão, de um tanque rede, é água. Tá? Quando você pega a área cúbica dessa jaula. 2,5% peixe, salmão. E a salinidade média do mar, no mundo inteiro, é 3,5%. Ou seja, se eu pegar todo aquele volume que tem naquela área, eu tiro água, tiro salmão e tiro sal, vai ter mais sal do que salmão. Esse é o número que a gente usa para que vocês possam entender que naquela área eu estou produzindo mais sal do que salmão. Então, sim, tem espaço suficiente para ele nadar. A única questão é que o salmão, por ele ser alimentação por rotores que vocês viram na foto, ela é uma alimentação na parte de superfície, ele fica mais em torno da superfície. Por isso que as fotos que vocês veem, tá lá o salmão nadando na superfície por conta da alimentação. Tá? Nós não usamos antibiótico de forma preventiva. Antibióticos somente receitados por um veterinário e é um último recurso que nós vamos fazer. Nós não ficamos colocando antibiótico à torta e direita na ração para o salmão. Uma pergunta. Pai, mãe, nos seus filhos, vocês chegam e compram uma amoxicilina na farmácia sem ter uma prescrição médica? Ah, meu filho está com dor de cabeça. Você vai lá e já compra um antibiótico e começa a dar para ele? Eu acredito que não. A mesma coisa aqui. Nós somos, todas as vezes que nós fazemos uso do antibiótico, é monitorado. Tá bom? E o período de descanso. Entre um ciclo e outro, vocês viram que eu expliquei que são 2 anos. Que o salmão fica na água salgada. Entre um ciclo e outro, eu tenho que esperar até 6 meses para que a gente possa fazer a recomposição do solo marinho. Nós fazemos uma investigação para ver como que está, né, mais aprofundada. E a autoridade chilena coloca essa restrição. Então, eu não posso simplesmente tirar um salmão e colocar outro na sequência. E, mais uma vez, isso é para cuidar melhor do meio ambiente onde estamos. Tá? Na região que foi feito o bem-estar animal da certificação, tem um ponto adicional que não coloquei aí, mas é importante mencionar. A produção de salmão é basicamente o que mantém as populações. Gente, Patagônia chilena é o fim do mundo, literalmente. Eles têm placa lá, fim do mundo, tá? Vão lá visitar um dia e vocês me tiram essa foto e mandem para mim, porque não tem nada. Antes era o turismo,
Agora, só que o turismo ele tem temporadas. Então, o que o pessoal fazia no inverno? Basicamente, tinha que migrar para outras regiões em busca de trabalho. Hoje, com a salmonicultura, como nós somos perenes, nós conseguimos dar trabalho e empregar o pessoal dessa região. Tá bom? E eu volto para o Amazon. Vamos falar então de rastreabilidade. A gente sabe que tem muito mito, porque o salmão é que tem corante, não sei de onde é que vem, enfim. Quando existe um produto certificado, a rastreabilidade é intrínseca ao processo. Você, além de verificar todas as questões lá do bem-estar animal, você tem que verificar a rastreabilidade para garantir que aquilo que tem o selo vem realmente daquelas fazendas certificadas. Tanto que nós certificamos, além da Cermaq em origem, a própria DAN, que não tem um tanque de salmão, mas certificamos que aquilo que ela coloca o selo é realmente proveniente da região certificada, né? Então, essa rastreabilidade é um controle feito na cadeia completa, desde os tanques de água doce, o transporte para o mar, as fazendas, os centros de mar, a parte das fazendas quando elas são despescadas, os acópios, que eles chamam, que são os centros do lado das processadoras, o processamento, o transporte e o beneficiamento e até o restaurante. A gente tem a possibilidade de certificar um restaurante, caso ele queira usar o selo Certified Domain no menu, por exemplo, né? E além da rastreabilidade, essa análise por registros e fisicamente, o auditor ele verifica os processos todos para garantir esse fluxo normal de produtos. Existe também o balanço de massa. O que é o balanço de massa? É você fazer a conta. Bom, essa fazenda marinha ela produz X mil toneladas e X mil toneladas também são o resultado do processo final. Você bater aquilo que sai num processo com o que entrou no outro. Então, você nunca pode vender 10 mil se você produziu 1.000. Né? Então, é feito também esse balanço de massa para ter o choque entre o que você fez e o que você vendeu, para nunca você poder usar um certificado para multiplicar a água que nem Jesus fez com vinho. Enfim, não pode. Você tem que vender aquilo que você produziu. E essa checagem é feita também. E, por fim, outro controle de certificação, aqui vários produtos, não só salmão, né? Nós, como a Certified Domain é uma marca registrada, nós temos que autorizar explicitamente o uso da nossa marca. Então, cada embalagem cada embalagem com o nosso selo, nós autorizamos. Então, nós verificamos se aquele produto realmente veio de uma granja, fazenda certificada, se aquilo que está escrito na embalagem está correto. Enfim, toda a mensagem passada associada ao bem-estar animal passa pelo crivo da certificadora também. Agora, Roberto, para fechar. Pessoal, quando a gente escolheu esse caminho da certificação, é importante, não está aqui na tela, mas é para vocês entenderem que uma certificação só, ela não basta, ela não completa a segurança que a gente precisa. Por isso que a gente optou por mais de uma certificação, né? O bem-estar animal por si só não garante o melhor para o meio ambiente, e o melhor para o meio ambiente também não garante o melhor para o animal. Por isso que a gente optou por ter as duas. E o nosso posicionamento vamos supor que eu vou comprar um lote de salmão que ele está certificado com bem-estar animal, mas ele não passou na auditoria da sustentabilidade, não me serve. É a mesma coisa que não fosse certificado. Então, no meu caso, é o bom, limpo e justo, né? Então, a gente está tentando fechar realmente a cadeia. Essas daqui são as empresas, assim, o pessoal que eu considero realmente de vanguarda, que o pessoal está muito empenhado em que isso dê certo. Então, eles estão preocupados, né? Então, tem o Aizome, o Zedeli, o Raipoke, o Baikoji. Eles estão em processo de certificação hoje, né? Então, assim, são empresas de vanguarda que eu acho que a gente precisa valorizar. Eu acredito que até esse momento a gente fez a nossa lição de casa, só que na boa, eu estava enganado, né? Eu pensei que o trabalho tinha acabado, mas o trabalho só vai começar agora, porque nós não temos voz. A gente só está conseguindo falar com vocês aqui, ó, né? Então, é quase morrer na praia. Então, o importante desse trabalho é que vocês falem, porque vocês têm voz. Então, isso tem que começar a ser falado. Eu vou pedir para vocês, aqui você tem um WhatsApp, né? Para ter contato com a gente. É um trabalho de educação que a gente vai ter que
fazer a partir de agora de informação de boa qualidade, né? Então tem Instagram e tem WhatsApp. O Instagram vai ser aquela informação genérica, fotinho bonitinha com vídeo e musiquinha, legal. Mas no WhatsApp, a minha intenção é começar a enviar informações boas para que vocês possam falar, né? É quase que o fim é educacional, beleza? A gente tem tempo para pergunta, Jorge? Ótimo, conseguimos. Em sim, eu quero fazer perguntas. Primeiro, uma salva de palmas que é um trabalho exemplar mesmo. Alguém tem pergunta? Tem? Aqui já, por favor. Ana. Você comentou sobre um dos produtos que poderia ser utilizado na formulação da ração, que seria, pelo que eu entendi, carne de baleia? Crio. Crio é um camarãozinho que é alimento de espécies nativas como baleia e tal. Tá. E se você usar, você vai tirar o crio da baleia. Entendi. Então, porque tem locais que usam isso para alimentação de peixes criados em cativeiro, vamos dizer assim, né? Mas no caso nosso não poderia. E o que vocês utilizam para formular essa ração? Aí, você pode me ajudar? Farinha de peixe, farinha de vísceras, tudo que é de criação humana, por assim dizer. Nada que afete o meio ambiente. Mas também tem um ponto importante que o salmão necessita de proteína de peixe também, tá? A ração de uma década atrás continha 90% desse teor. Hoje, com os desenvolvimentos que nós estamos fazendo em tecnologia, ele está em menos de 10%. Tá? Não conseguimos zerar ainda, mas hoje já pode-se dizer que o salmão é muito mais herbívoro do que carnívoro. Tá? Então, ele está sendo tratado de uma forma diferente para impactar no menor nível possível as faunas que tem para fazer o óleo de peixe, por exemplo. A sua pergunta é importante, porque uma das grandes contestações que existia no passado sobre o salmão é que você teria que destruir a natureza pescando, matando um monte de peixe para alimentar o salmão. Isso não é sustentável. Então, só para complementar aqui a resposta do Catata. Obrigada. Mais alguma pergunta? Aqui duas. Ladies first. Olá, boa tarde. Meu nome é Zilma Helena, eu sou de Recife, Pernambuco. Eu queria saber de vocês, como consumidora assídua aí, que muitas vezes me coloco numa posição de será que isso aqui vai me fazer mal? Será que não vai? Embora eu tenha sempre muito cuidado nos restaurantes que frequento, mas assim, tem uma questão que eu gosto sempre de ensinar a meus filhos a comer salmão e dizer sempre a eles, olha, o aroma, a cor, tudo isso faz diferença na hora que a gente vai escolher. Por sinal, eu experimentei o seu salmão logo quando eu cheguei, experimentei lá, parabéns, muito gostoso. E assim, eu queria saber quais são os fatores principais que influenciam a qualidade do seu salmão que vocês produzem. Bom, a principal característica que o pessoal mais fala é a cor, tá? Nós usamos um corante natural, né, que é próprio para o salmão. Importante dizer que a coloração não é simplesmente estético, gente. O salmão precisa desse componente que se chama astaxantina, tá bom? Google depois, astaxantina. Esse componente é necessário para que o salmão sobreviva. É parte da composição dele. E da onde que ele obtém esse componente na natureza? Da alimentação, o selvagem, por exemplo, ele come do crio, né? Que tem esse componente. Uma analogia, o flamingo ele é daquela cor pela base alimentar dele, tá? O salmão na natureza também ele é daquela cor pela base alimentar dele. No salmão de cultivo, ele não sabe que aquilo é alimento. Ele só aprende, desde bebê, que a ração é o alimento dele. Então, ele só vai comer aquilo. E por isso que a gente tem que colocar esse componente na ração, que é a astaxantina, para dar essa coloração, tá? Outro ponto, textura. Se as fibras não estão abrindo, tá? Ela tem que estar firme. Quando você faz a parte também do cheiro, é muito importante. Quando você, como usuário final, está sentado à mesa, também vê essa questão do cheiro. E temperatura. Aí é realmente confiar no restaurante que você está indo. Eu costumo dizer que poucas pessoas escolhem um restaurante pelo meu salmão, por isso eu quero vender o meu salmão somente para restaurantes confiáveis, através da DAM, por exemplo. A questão do salmão em relação a é seguro ou não é seguro, eu diria que se você olhar a cadeia produtiva hoje, eu acho que o salmão é o produto mais seguro disponível, né? O Brasil, infelizmente, é um país, infelizmente ou não, né? É um país tropical
Então, a gente tem um problema na nossa indústria pesqueira, que é a temperatura, né? Enquanto o salmão tem origem de água fria e clima frio, né? A gente está num país tropical, você vai fazer uma pesca em 30 graus, 35 graus, com uma água quente, muitas vezes com gelo que você não conhece muito bem. Então, geralmente, os peixes brasileiros duram muito menos, né? E aí tem o tempo de processamento. Se for uma pesca extrativa, às vezes o barco fica lá meses. Eu tive experiência de tentar fazer exportação de robalo para a Suíça. Não passou nem por mim, não dá microbiologia mínima e básica, né? Então, eu diria para vocês, o salmão vai ser o primeiro peixe que uma criança vai comer, porque a mãe vai escolher a segurança. A pergunta dele agora? Boa tarde, eu sou Jackson, sou do Rio Grande do Sul. Ainda nessa mesma linha, eu queria conhecer um pouco mais com relação ao tempo do abate até a previsão de consumo, digamos assim, porque existe um mito com relação ao peixe fresco. O peixe que é vendido para a gente por fresco no mercado ou nas feiras, ele já foi pescado há mais de 30, 40 dias e ele está chegando para nós como fresco. Então, com relação ao salmão, como isso é tratado por vocês? Boa pergunta. Aliás, infelizmente no Brasil tem esse entendimento, né? O fresco, a palavra fresco dá uma certa dúvida, porque o correto não seria fresco, seria refrigerado, tá? O salmão que nós produzimos, vamos falar do salmão mais consumido aqui no Brasil, que é o que inclusive a gente manda para a Dan. A gente decidiu o abate dele, ele viaja de barco vivo até nossa planta. Nessa planta ele tem um período de descanso de mais ou menos 5 dias, 3 dias para poder fazer a limpeza interior. Isso todo animal ele faz isso, porque isso também garante menos estresse, tá? Quando ele entra na planta, ele entra em água. Então isso é um ponto importante também que a gente não mencionou aqui, mas o salmão, ele nunca é tirado da água até o abate dele, tá? Por quê? Para garantir o bem-estar também animal, que é o meio onde ele vive. Entrou na planta, em 4, 5 horas, ele é abatido, eviscerado, tira-se o sangue, vai para uma caixa com gelo, fecha, e no mesmo dia, se o caminhão da Dan estiver esperando lá, carrega e vem para o Brasil. Chile ao Brasil, 7 dias a 8 dias de viagem por caminhão, no gelo, carreta refrigerada. Tá? E aí a Dan, dependendo aqui em São Paulo, a entrega feita em 1 dia, 2 dias. Então, pra gente, em restaurante aqui em São Paulo, 10 dias mais ou menos é o salmão que você vai estar consumindo. Sendo que a nossa data de validade, que a gente coloca depois do abate, são 24 dias. Então tem bastante tempo aí, caso a cadeia de frio seja bem controlada. Tá? Lembrando que refrigerado não é congelado, né? Não. A gente também tem o produto congelado, que a gente abate e congela ele. Por exemplo, Japão, por exemplo, para Mitsubishi. 100% congelado. Né? Inclusive, vários amigos meus agora estão indo para o Japão, ele come, nossa, que salmão maravilhoso que eu comi lá no Japão. Eu falei, o salmão do Chile, é o mesmo que você come aqui no Brasil. Porque a Mitsubishi também exporta lá para o Japão, e é por isso que a gente investiu na Cermaq, para poder fazer isso. Então, assim, que nem o Amazon mostrou, são 2 produtores no mundo, Noruega e Chile. Seja onde for que você esteja comendo salmão, grande chance de ser desses 2 países. Tá? Eu vou fazer adicionar uma informação que eu acho importante, que eu ouvi muito engano aqui, que eu conversei quando conversava com as pessoas, sobre Noruega e Chile. A Noruega produz praticamente mais que o dobro do que o Chile. E parece que é invisível, né? Parece que a Noruega não faz nada, a Noruega é perfeita, impecável, e todos os pecados caem no Chile. É uma questão, talvez, de marketing errado ou marketing certo deles, né? Ou alguma reserva de mercado também, mas não é balanceado isso, né? Mais uma pergunta aqui, por favor. A última pergunta. Boa tarde, meu nome é Edson, sou de São Paulo. Aproveitando a presença de vocês para esclarecer algo que a gente escuta muito no dia a dia. A gente escuta, isso que não é salmão, é truta salmonada, né? Eu gostaria, assim, de fazer 2 perguntas para vocês. A diferença entre truta salmonada e salmão, né? Como que nós diferenciamos no dia a dia, como consumidores? E a outra pergunta seria, o que vocês fazem com o resíduo do abate?
eu vou responder a primeira e o resíduo do abate vai para o Felipe. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Está o chefe Rodrigo Martins aqui. Hoje ele vai fazer uma apresentação para vocês, que ele vai apresentar 2 espécies de salmão. Então, quem for participar da aula do Rodrigo Martins, vai comer ali 2 receitas, uma receita com 2 espécies. Então você vai poder comparar as duas espécies diferentes. É o salmão do Atlântico e do Pacífico, porém os 2 criados no Pacífico, que é Chile. A truta é uma outra espécie, maravilhosa, incrível, adoro truta. Hoje, no passado, o pessoal vendia gato por lebre, comprava truta, vendia com salmão. Como o salmão era caro. O salmão hoje é muito mais barato do que uma truta. É mais fácil o cara vender hoje salmão como truta do que truta como salmão. Espécie diferente. Tem 5 espécies de salmão, né? Vocês têm a oportunidade de conhecer 2. Não estou falando de truta. Truta tem outras muitas. Mas engana, para quem não conhece, né? Engana porque é vermelhinho. Depois que você tira a pele, grelha, corta... eu falo para você, se você me der moído para comer os 5 tipos de salmão, eu sei qual que é qual, mas eu sou treinado para isso, né? Mas o consumidor comum passaria. E ele confunde a truta de salmonada também. Então, a truta está sendo confundida nesse momento com o salmão do Pacífico, que tem a carne bem mais vermelhinha, bem vermelhona, quer dizer, e tem uma textura bem delicada. Daí o cara fala, isso não é salmão, isso é truta. Nesse caso, a gente importa esse salmão do Pacífico e é salmão mesmo, não é truta. Entendi. E em relação aos resíduos, são vários tipos de resíduos. Então, o primeiro resíduo tem os resíduos que podem ser alimento humano para produtos com destinação humana. Por exemplo, cartilagens de ômega 3, ômega 6. Nós exportamos isso para a Ásia, que são os grandes consumidores hoje. Pessoal aí que gosta da Coreia, né? A gente também exporta isso. Tem um outro resíduo também, que é um byproduct, na verdade, que aí sim vai para ração animal. Só que pet food, geralmente. Então, as vísceras, o esqueleto, tudo isso vai para pet food. A Purina tem uma grande fábrica lá no Chile para pegar esses resíduos. Então, sem fazer propaganda aqui, Whiskas, Pedigree, esses produtos aí usam também esses resíduos, tá? Aqui no Brasil, o nosso resíduo vira farinha e vai para a ração Premier. Muito bom. Não retroalimentamos. Não. Pessoal, uma salva de palmas. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Parabéns. E olha, tem Aizomê, eu posso dizer do Aizomê. Primeira vez que o Aizomê nunca usou salmão na vida. Nunca usou salmão na vida. Vai começar a usar o salmão da Dan. Né? Onde está? Aliás, ela estava aí. Thelma. Já foi a Thelma? Ah, tá bom. É verdade. Muito bom. Obrigado, pessoal. Opa, valeu. Valeu, obrigado, Luiz. Obrigado.